Muito bem. Uma forma que nós poderíamos enfrentar essa questão seria aumentar muito a produtividade. E, novamente, os engenheiros são fundamentais para isso. Os engenheiros, os informatas, os químicos, mas os engenheiros são importantes nisso, no processo de aumento da produtividade brasileira. E aí, obviamente, o que nós vamos ver a seguir não é culpa dos engenheiros, é culpa da nossa forma de organizar o país. E aí os engenheiros são vítimas, a despeito de todo o esforço deles. Muito bem. Aqui eu trago um gráfico de 6 países, incluindo o Brasil, China, Argentina, Chile, Coreia e Japão. Eu destaco sempre que na década de 60, Brasil e Japão tinham a mesma produtividade, aquele pontinho mais à esquerda. Na metade dos anos 80, Brasil e Coreia tinham a mesma produtividade. Pois muito bem. No caso do Japão, a produtividade japonesa é quase o triplo da brasileira e da Coreia é 2,7. Então, ficamos para trás. Se vocês olharem, a produtividade do Brasil anda de lado já desde os anos 80. Cresce um pouquinho, mas muito pouco. Uma outra informação importante sobre produtividade, aí não é a produtividade, mas é o crescimento da produtividade, crescimento médio anual. Eu peguei todos os países da Ásia, comparei com taxa de crescimento anual e comparei com a média brasileira. O Brasil está abaixo da média do crescimento da produtividade dos últimos 15 anos em relação à Ásia. Obviamente que a média da Ásia é influenciada por 2 gigantes, que é a China e a Índia. Então eu peguei os nossos vizinhos latino-americanos. E com exceção da Venezuela, cuja produtividade vem crescendo a ritmo negativo, o Brasil é o segundo pior país. Ou seja, o crescimento da produtividade no Peru, Paraguai, Suriname, Uruguai, Equador e outros é maior do que a do Brasil. E o que é mais grave, quando eu comparo com a média de crescimento da produtividade da África, nós estamos crescendo num ritmo, a produtividade brasileira é maior ainda, mas nós estamos andando mais devagar do que ele. Como no mundo da competição global, o que importa não é apenas andar, mas é andar mais rápido do que os outros países, nós estamos andando, mas estamos mais lentos que os outros países, o que significa que nós vamos ser ultrapassados por eles, em breve. É que nem uma corrida de Fórmula 1, não adianta você andar para frente, não basta andar. Você tem que andar mais rápido que os seus adversários. Muito bem, no caso do Brasil, nós estamos andando mais devagar do que os nossos competidores. Muito bem, significa que mantidas as regras atuais e dada essa enorme transformação demográfica, juntando o gasto do INSS com os servidores públicos, nós podemos chegar a um gasto previdenciário de 25% do PIB. Então, eu imagino que um jovem da década de 40, da década de 50, que esteja se inserindo no mercado de trabalho e veja que só com previdência a gente vai gastar 25%, isso significa que a carga tributária vai ser muito maior do que a atual, que já é muito pesada. Esse jovem vai rapidamente se dar conta de que ele não terá possibilidades de ter uma vida em que ele acumule alguma coisa como decorrência do seu trabalho suado e honesto. A tendência dele é migrar. Isso não é uma possibilidade remota. O Brasil já está exportando. O Brasil hoje é exportador líquido de mão de obra. E mão de obra qualificada, né? E mão de obra qualificada, porque é diferente daquela exportação dos anos 80, que saiu muita gente desqualificada. Hoje não. É mão de obra qualificada. O processo já começou. Ele é jovem, mas ele percebe muito rapidamente que as oportunidades para ele estão se fechando. E é um escândalo o Brasil não dar oportunidade para a juventude. É um escândalo. Eu quero dizer que, para quem está me ouvindo, se eu pegar um brasileiro aleatoriamente e disser para alguém, esse brasileiro é pobre, a chance de ser criança ou jovem é 10 vezes maior do que de ser idoso. O Brasil fez um amplo processo interessante de proteger os idosos. Talvez tenha sido muito intenso, mas deixou a juventude e as crianças sem cobertura, sem proteção. Ora, é como se nós estivéssemos investindo no passado e não no futuro. Eu acho que é um erro estratégico do país.